Muito boa tarde. Olá, minha gente. Agora eu tô esperto. Eu entro rápido para falar boa tarde primeiro, porque eu nunca falo. Ele nunca e as pessoas já estão achando que eu tô antipático. Agora entendi, ele aperta o passo para Isso, poder dá aquela chegar chegando. corridinha. Não, já chega aqui. Você vai ver, um dia eu vou ficar esperando vocês aqui. Quero ver, hein? Boa tarde para você que está em casa acompanhando a gente em mais um Entre Família. Que prazer chegar aí na sua casa, fazer parte do seu dia a dia, ou quem sabe no seu estabelecimento comercial, né? Muita gente acompanhando a TV Novo Tempo através, né, do estabelecimento comercial, deixa aquela TVzinha ligada lá o tempo todo, até para trazer esse clima gostoso para os clientes, porque fica bom ter a nossa companhia. É ou não é, pastor Gabi? Eu entrei e vi minha cara do estabelecimento comercial. A reação é eu aqui. E agora? Não, eu já até sei o que eu vou falar. Aí as pessoas ficam olhando você, olhando na TV, olhando você. Será que é ele? Será que não é? Mas como que ele tá lá e como que tá aqui? Não, e aí fala assim... Não, ficaram com uma cara de decepção, né? E a frase que eu mais escuto é: esperava que você fosse mais alto. Ah, É pastor, verdade. olha, eu escuto a mesma frase. Ontem tive uma pessoa aqui que estava na Novo Tempo gravando Bom de Bíblia e ela me viu, nossa, achei que você fosse mais alta. Eu falei, pois é. Mas eu não consigo crescer para não deixa eu contar. decepcionar. Agora na TV sim, tem imagens, né? Mas no rádio, eu trabalho já há 16 anos no rádio e pensa a decepção do povo. Só ouvia a voz, né? Ouvia a voz quando eu chegava na igreja. É você? Teve uma senhora que falou, é isso aí mesmo? Eu falei, minha senhora, sou eu. É o que temos pra hoje. É o que temos pra hoje, né? Muito bom, é mas se isso. a sua sexta-feira é igual a sexta-feira da minha casa, você pode estar aí ouvindo só e naquela correria, né? Verdade, cadeiras em cima da mesa para limpar o chão. Por aí, e Aspirador correndo. de pó, correndo para preparar para o sábado que tá chegando. Coisa boa, né? O sábado é uma O deleite. importante é que sextou. Sextou. Verdade. E o tema de hoje, hein? O que a gente vai conversar? Ai, ai, ai. O tema de hoje é expectativa para alguns, saudade para outros, alegria para outros e reflexões para muitos. Desespero de alguns. Mas sempre há algo muito bom a se fazer, a se pensar. Sempre, sempre, sempre. Como é que é ser um recém-casado? Primeiro ano E do aí? casamento, né? Primeiro ano, quando tá decolando. Porque se cria aquela expectativa, né? Antes do casamento, os preparativos e tal, vou casar, casou e agora, hein? Casei e agora? E agora? E agora? Alguns ajustes, e aí vamos saber como é que... Eu tô indo pro como meu é que é cada 20º. fase, né? 20º. 20º ano, então eu já tirei o cinto de segurança, o assento não tá mais na posição vertical, eu só coloco o cinto quando tem Já turbulência. tá na velocidade cruzeiro, Velocidade de cruzeiro, passei de 10 mil pés. Ah, isso aí, Eu tô nos pastor. 16 anos de casado. Gabi? Eu tô caminhando pro 16, em janeiro completo 16. É? Ah, então tá. Dezembro agora faço 17, na verdade. Bom, mas temos uma especialista para nos ajudar com esse tema também. Vai falar com a gente hoje aqui a especialista Cris Romero, já está lá, dá um tchauzinho para quem tá te vendo aí. Cris, obrigada pela presença. E tem o nosso hashtag. Tem, vamos saber com o Luquinhas o que a gente vai ter hoje no hashtag. Boa Que rola tarde, hoje? Lucas. Fala, meus amigos, boa tarde pra vocês. Eu fico aqui só olhando quem é que vai dar o boa tarde primeiro, mas eu queria dizer que eu tenho aqui, ó, a telinha só pra mim, então boa tarde pra você em casa. Essa daqui, essa treta eu não tenho não, viu? Tenho só eu e você, tá bom? Mas, pessoal, prazerzaça com vocês. Olha só, hoje é dica, viu? Você, mulher que tá pensando em empreender ou que já está empreendendo nos negócios, quer algumas dicas pra poder ajudar ainda mais? Eu vou ter uma entrevista, vai rolar um evento super legal e você pode participar sem pagar nada. Daqui a pouquinho eu trago essas informações. E também hoje tem o quadro Tá em Tempo, vai ter dicas pra você. Tempo meio maluco, aí chove muito, alagamento, como é que faz pra manter a calma, tomar a melhor decisão pra se ajudar e ajudar outras pessoas também. Tudo hoje no hashtag. E vai viajar no final de semana, Lucas? Vou viajar, viu? Vou Esse viajar, Lucas, gente, já ele tá só tudo no roteiro, viaja. certinho, Não, faz já umas tenho ciúme. invejinhas, né? Não tem esposa, não tem filhos. Curta, viu? Tô aproveitando Claro que a esse gente momento, curte também, né? exatamente. A gente é uma outra curtida, também, é uma mas curtida Lucas, diferente. aproveita aí, porque depois que casar, meu amigo, vai Por ser isso tudo eu diferente. agora é o momento de São aproveitar. outras alegrias. É, verdade. Outras alegrias, aproveite essas. Aproveita. Ó, lembrando que hoje a gente tem também por aqui no nosso programa o Me Pergunte Qualquer Coisa. Quem vai estar hoje por aqui no Me Pergunte Qualquer Coisa? Ana Flávia, psicóloga. A gente vai saber aí algumas coisas, curiosidades aí da vida de um psicólogo. Então, continue com a gente, hein? Muito legal. A gente vai colocar a Ana Flávia aí numa saia justa hoje, não? Será que o psicólogo precisa ir ao psicólogo? Ah, acho que deve, né? Não sei. Agora. Muito. A gente vai Alguém vai no descobrir. psicólogo só pra dizer eu te amo pra ele? Eu acho que não. Então tem que ir, né? A gente volta em instantes, então, com o seu Entre Família.
Entre família no ar. Entre família, por aqui, da nossa família para sua família. Já virou o nosso jargão, né? Nosso jargão de convite. É muito Essa bom. voz aveludada do Abinal, né, Abinal? Opa. Não, e tem dias, né, que a voz some, aí fica aquela voz mais rouquinha. Tem dias que a voz amanhece um pouquinho mais gostosa, mais agradável. Essa semana eu fiquei rouco, Ah. fiquei com uma inflamação na garganta e vivi meus dias de Abinal. Tava tão gostoso. Aí eu acordava de manhã e falava, bom dia. Bom Pra todo mundo. Aí daqui a pouco a garganta começou a desinflamar. Acabou, aí, né, aí pastor? acabou meu momento rádio. Mas é bom. Há muitos momentos, né? E a gente sempre começa com aquele momento muito bom. Quando você é atualizado, a gente pensa aí o que tem acontecido no mundo. E o Lucas vai trazer pra gente hashtag, então roda a vinheta. Fala pessoal, tudo bem? O pastor falou sobre a rouquidão. Falei, também estou um pouco rouco esses dias aí. Acho que a convivência com a Abinal, né? Já vai mudando tudo. Eu falei, mas depois passa, aí é a realidade, né? A gente segue o programa. Pessoal, seguinte, hashtag de hoje do jeitão que eu gosto, para poder passar dicas para você. A primeira é direcionada para você, mulher que está pensando em empreender ou que já está empreendendo e quer algumas orientações para melhorar no seu negócio. E eu já adianto que é de graça. E no dia vai ter apoio do Sebrae, vai estar por lá o NASP, do Instituto Amor que se Doa, que é uma parceria ali com doação de sangue. Mas quem está com a gente, que bateu um papo, explicar tudo isso, é uma das palestrantes, a Aline Inácio, já está com a gente aqui. Já quero dizer muito boa tarde e obrigado por você aceitar o nosso convite, estar aqui, trazer um pouquinho mais dessas informações. Boa tarde para você. Muito boa tarde, Lucas. Um grande prazer estar participando do programa hoje com vocês. Eu estava lendo um pouquinho, descobrindo um pouquinho sobre esse evento e é direcionado exatamente para o público feminino, né? Perfeito, exatamente. Esse é um chamado para todas as mulheres empreendedoras cristãs e para aquelas que querem iniciar seu empreendimento, que desejam elevar sua jornada empreendedora a novos patamares de sucesso e significado. O nosso objetivo é proporcionar um espaço onde mulheres que compartilham a fé cristã possam se conectar, inspirar e apoiar umas outras nessa jornada empreendedora, né? Isso cria uma comunidade valiosa de apoio mútuo, onde podemos aprender, crescer e orar juntas. A programação será incrível. Abordará desafios únicos que as empreendedoras enfrentam, como conciliar valores cristãos com negócios, liderar desafios éticos, né? E manter sempre uma mentalidade específica. Podemos fortalecer nossa fé, encontrar soluções orientadas pela palavra de Deus, né? Será muito especial. Iremos destacar histórias de sucesso, modelos a seguir, exemplos inspiradores de mulheres que alcançaram o equilíbrio entre fé, negócios, família e empoderamento. Isso não apenas motiva mulheres empreendedoras, mas também serve como testemunho de como podemos glorificar a Deus através de nossas empresas. E o que eu achei legal é porque vocês vão também trocar experiências ali, né? E também vocês têm alguns apoios. Por exemplo, o próprio Sebrae vai estar presente, né? Exatamente. Nós contaremos com um apoio valioso aí do Sebrae, do NASP, do Instituto Amor que se Doa, que está comprometido aí com a causa nobre da doação de sangue, né? Com o Sebrae, ele é conhecido e tem todo a possibilidade de oferecer insights valiosos e recursos práticos para empreendedoras, né? Ao incluir dicas e orientações do Sebrae, o evento fornecerá a participantes ferramentas para melhorar seus negócios, otimizar processos e alcançar aí o sucesso empresarial. E claro, tem essa parceria, essa troca de informações. Eu acredito que também uma acaba ajudando. E você, como palestrante, acaba escutando bastante algumas histórias, né? Olha, eu já peguei algumas dicas, consegui aplicar, deu certo. Ah, não deu certo, para que caminho que eu posso fazer? Você acaba tendo esse retorno das mulheres? Tivemos sim. No último evento, por exemplo, nós tivemos retorno de mulheres que se sentiram tocadas na última programação e estavam na dúvida se iriam iniciar o negócio ou se não era momento. E elas se sentiram confiantes em tomar esse passo, né, decisivo de iniciar o seu empreendimento, e também aquelas que aproveitaram as dicas que foram fornecidas pelo Sebrae,
pela Prefeitura de São Paulo naquele momento, que mostraram possibilidades também de financiamentos com carências, utilizações de espaços que a Prefeitura cede também muitas pessoas não conheciam, né? E conseguiram dar um passo a mais no seu empreendimento. Eu achei sensacional. E Aline, você falou pra gente aqui agora, porque vai ter apoio do Sebrae, tem essa parceria entre vocês, vão conversar, olha, no meu negócio isso aqui não deu certo, isso aqui deu super certo. Você acaba trocando informações ali para que realmente encontre um caminho. São muitas informações e acho que o mais legal de até poder falar aqui é que a pessoa quer participar, essa mulher quer participar, aprender mais, não vai pagar nada por isso, né? Exatamente, é um evento gratuito, todas estão convidadas a participarem. O último evento nós tivemos mais de 400 participantes e a gente vai estar apresentando para elas um projeto também transformador, que é a jornada do empoderamento da empreendedora cristã. E que a gente vai estar trilhando com essas mulheres, né, e no decorrer aí de um longo tempo, tendo reuniões também online e apoiando em todo o desenvolvimento delas, né, através de mentorias especializadas, esse network significativo, né, a gente chama de ICT, Inspire, Connect, Transform, né, com aprendizados práticos, ferramentas que de fato funcionam, com inspiração, né, contínua, através de histórias de mulheres que são bem-sucedidas, que alcançaram essa independência, né? E o mais importante, né, uma comunidade de apoio umas para as outras. Porque pertencer a uma comunidade de apoio e encorajamento, onde todas podem estar comprometidas com o sucesso umas das outras, né? Então vamos lá então. Quando vai acontecer e como que faz para se inscrever? O evento vai acontecer no dia 22 de outubro, das 9 ao meio-dia. Será na Igreja Adventista da Penha, na Rua Maria Tereza Assunção 45. Todas as informações estão na bio do Empreendedor Cristão. Acessem lá, se cadastrem, compartilhem com suas amigas e vamos juntas fortalecer nossa comunidade de empreendedoras cristãs. Inclusive temos até uma foto aqui, uma arte, que vai facilitar ainda mais para você se inscrever. Pode colocar na tela, porque tem aquele QR Code, aquele quadradinho ali, cheio de desenho, que vai facilitar. Você vai pegar, abrir a câmera do celular, apontar para lá e vai direcionar para o site. Vai ficar super mais fácil, você pode mandar ali, se inscrever, já ter a informação certinho da data, do horário, o endereço também e até as parcerias ali, Sebrae, o Amor que Doa, quem vai estar ali participando. Vai, lógico, agilizar e muito mais para que você possa participar. Aline, obrigado, viu, por você aceitar trazer essa dica para quem realmente está pensando em empreender, já está, quer trocar informações e melhorar ainda mais nesse negócio. Muito obrigado pela oportunidade, Lucas. Vou deixar um recadinho aqui para as mulheres. A jornada empreendedora ela é repleta de obstáculos, mas também é uma jornada de crescimento, aprendizado e muitas conquistas. E esse projeto foi desenvolvido especialmente para você, mulher. Lembre-se que você tem potencial para alcançar qualquer coisa, que ouse sonhar. Quando nossos sonhos são limitados, nossos objetivos também são limitados. Portanto, não tenham medo de sonhar alto, pois Deus já traçou planos grandiosos para você. Ele sonhou com o céu para você, com conquistas que vão além do que pode imaginar. Com Ele, todas as coisas são possíveis. Acredite em si mesmas, em seu potencial e em sua capacidade de superar desafios. Confie principalmente em Deus, pois é o alicerce que sustenta tudo. Que Deus abençoe abundantemente todas vocês. Aguardo vocês no dia 22. Amém. Muito obrigado, viu? Que demais sucesso no evento. Depois eu vou querer saber, lógico, como é que foi, o que aconteceu por lá. Uma boa tarde para você. Então fica aí, a dica tá aí, a data realmente a gente passou certinho como é que faz para se inscrever. E é legal que a gente aqui no Entre Família já falou sobre empreendedorismo e agora realmente a prática você vai conseguir ali ter contato com outras mulheres, pegar algumas dicas de como seguir nesse caminho. Mas seguindo aqui com o nosso hashtag, nós estamos vivendo em um tempo aí, pessoal, que lógico, toda hora tem mudança no tempo. É o inverno com cara de verão, a primavera que aí não atinge os seus níveis extremos de calor. E durante essa mudança climática, várias cidades e estados estão impactados, seja de uma seca prolongada ali, tempestade. Às vezes bate aquele desespero. Estou no meio de uma tempestade, o que eu vou fazer? O alagamento começou a subir aqui, está ventando muito. Você se desespera? Como é que faz para ajudar outra pessoa? Mas temos as dicas hoje, porque você sabe, está em tempo. Pare tudo o que você está fazendo e respire fundo. É
essa simples ação em situações climáticas difíceis pode fazer toda a diferença. Manter a calma proporciona uma mentalidade clara e focada, o que é crucial para avaliar o ambiente ao redor de maneira precisa e identificar possíveis riscos. Além disso, com essa atitude, você pode influenciar positivamente outras pessoas ao seu redor que se encontram em desespero ou em choque diante de inundações, raios próximos, ventos fortes, tempestades. Isso não apenas beneficia você, mas também cria um ambiente mais seguro para todos. É isso aí, a gente está passando realmente, são várias situações, às vezes pega a gente de surpresa no meio de uma tarde, o tempo começa a mudar ali. Assusta, é claro, dependendo da situação, ela vai trazer, pode ter transtornos realmente. Então, alguma gente acaba trazendo por aqui pode ajudar nesse primeiro momento para que a gente consiga, dentro do possível, manter a calma e, quem sabe, até ajudar uma outra pessoa, né? Com certeza, essa técnica de respiração que a Jucimara trouxe aqui é importante, né? Respirada funda faz diferença. Agora eu vou... E aí, a decisão precipitada pode aumentar o problema enorme, né? A tempestade pode aumentar. E aumenta do lado de dentro. Mas agora eu vou respirar fundo porque acabou minha participação aqui e agora eu vou deixar com vocês. Viu? Eu já ia fazer as malas, Se né, você Luquinhas? voltar Tá bom. com cores alteradas segunda-feira, ninguém precisa dizer Já nada. sabe o destino, né? Já sabe. sei. Então tá certo. Toda segunda eu conto pra vocês, então. Tá certo? Valeu, Lucas. Fechado. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. E é isso. Vamos seguindo aqui no nosso Entre Família, falando hoje sobre casei agora, hein? Para você que... Peraí, deixa eu... O microfone... A gente ficou falando da voz, da Binal aqui, ó, tá vendo? O microfone falhou. Então eu vou... Mas é isso aí, a gente tá falando hoje sobre casamento e a gente vai trazer uma convidada muito especial, a gente já pincelou ela aqui para você, é a Cris Romero, que já está aqui com a gente. Cris, muito obrigada por ter aceitado nosso convite mais uma vez aqui do Entre Família. Nessa casa nova você não tinha vindo ainda, né? Ainda não. Muito prazer. Está linda a casa. Tá linda, né? A Cris, eu já conheço há um tempinho, viu, gente? Na verdade, Não fui eu que... exponha, né? Não, a gente não precisa falar quanto tempo, né, Não, Cris? não, a gente mantém segredo. Mas a Cris é uma amiga pessoal minha, então estou muito contente que você está aqui. E eu acho que é a pessoa certa para falar desse tema hoje, já que é terapeuta de casal. Então, sinta-se à vontade aqui na nossa Obrigada. sala de Seja muito bate-papo. bem-vinda, Cris. A gente vai apresentar a Cris um pouquinho melhor aqui. Olha só, ela é psicóloga clínica desde 2004. Ela atende casais, famílias e adolescentes. Os atendimentos presenciais e online também. Ela que é mestre em psicologia clínica na área da família pela PUC de São Paulo, palestrante, é casada há 20 anos com o Ricardo, que está ali nos bastidores acompanhando aqui este programa, e é mãe de 2 lindos meninos gêmeos, viu, gente? O Davi e o Lucas, que já tem 10 anos, né? Seja bem-vinda mais uma vez, Cris. Obrigada, muito bom estar aqui com vocês, trocando ideias, aprendendo, refletindo sobre um tema que impacta tanto a nossa vida, né? Tenho certeza que a sua aí, porque casamento é a base, né? A gente inicia a vida, quando a gente pensa na família como um todo, a partir desta relação. Então, ganhar dicas ali para você desenvolvê-la melhor, ganhar qualidade nela, vai fazer toda a diferença. E tem aquela coisa, né? Quando você está há algum tempo, a gente fala, se eu soubesse isso, quando eu... Verdade. Se eu soubesse, eu faria diferente. Verdade. E é um momento embrionário, né? Exato. Então, como todo momento embrionário, as decisões são muito mais graves, Sim. com mais profundidade. Mas eu queria começar fazendo uma pergunta para você. Quando a gente fala de decepções, às vezes, nós também temos que relacionar com as expectativas que tivemos, né? Sim. O que se deve, de maneira saudável, esperar, de fato, para esse primeiro momento da vida casada, né? Esse primeiro ano? Quais são as expectativas saudáveis que se deve ter? Bom, acho que todos nós iniciamos o nosso relacionamento, casamento, com altas expectativas, né? A gente idealiza que a gente vai consertar o mundo a partir de nós mesmos. Então, tudo aquilo que os nossos pais viveram, que a gente percebeu de errado, parece que a gente fala assim, não, eu não vou fazer assim, eu não vou ser assim, lá em casa vai ser diferente. Então, iniciamos a relação conjugal ali com muitas expectativas, mas o que esperar deste primeiro momento, acredito que é ajustar, que você não vai estar nesse período de lua de mel que todo mundo diz. A gente está em lua de mel, é o início, porém,
muitas conversas, muitos diálogos, muitos ajustes já vão ter que acontecer. Então, a gente entra naquela expectativa de que vai ser tudo lindo, que vai ser tudo romântico, como aquelas cenas de Hollywood, assim, né? Aquele casalzinho apaixonado. Mas, de repente, você olha para o lado e ele já foi dormir quando você não queria, ou ela foi dormir, e aí a toalha que está jogada, a casa que está bagunçada e o gasto financeiro que você não contava, ali começam a surgir, e o que eu faço nesse primeiro momento, né? Então, não é tudo perfeito, não vai ser tudo perfeito, apesar de o amor movimentar muito a gente, é neste primeiro momento que a gente já tem que olhar e falar, peraí, vamos sentar aqui e conversar, né? Para ver, ajustar as coisas. Entra naquilo que você falou. A gente olha e fala, por que não me falaram disso, né? Se eu tivesse parado para resolver isso antes, e talvez a reflexão que a gente faz talvez nesse primeiro momento já seja interessante eu digo que deveria ser antes até do casamento. Exatamente. Com certeza. Antes mesmo a gente já deveria sentar juntos, conversar sobre algumas questões que são muito impactantes para toda a vida seguinte, né? Mas você sabe uma coisa que a Igreja Adventista faz e outras igrejas fazem também, que é o tal do curso de noivos? Eu, como não nasci na igreja, vim para a igreja já depois de adulta e antes de casar fiz esse curso. E eu vi como fez a diferença, porque nesse curso a gente já aborda várias questões ali, inclusive financeiras, da parte psicológica, várias coisas do casamento que ajudam a gente a ajustar ali antes do casamento, né? Porque é um ano de ajustes esse primeiro ano e realmente não é fácil. É o momento que você tem para definir as regras ali da casa, do casamento, quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo, quem vai pagar tal conta, quem vai pagar tal conta, ou é ser tudo junto. Esses ajustes são necessários, né? Porque para entrar ali no eixo essa família, né, Cris? Exato. Assim, ajustes a gente vai fazer a vida inteira. Sempre. Vocês falando aí do casamento, eu e o Ricardo vamos fazer agora em dezembro 23 já de casados. 23. Então, eu digo porque até os 23 eu ainda faço ajustes. Então, então é necessário a gente dizer assim, vamos sempre fazer ajustes. Mas no primeiro ano, são ajustes muito significativos, que quando a gente coloca esse trem no trilho, ele vai melhor, né? E são pontos essenciais para serem ajustados. Depois vai surgindo uma coisinha aqui, outra, um negocinho ali, e a gente vai sempre lembrando, né, para todo mundo que aprendizado é por repetição. Então, eu ouço muitos casos falando assim, mas eu já falei isso para ele, mas eu já disse para ela, como que ela ainda não entendeu, né? Mas a gente vai sentar juntos e vai falar uma vez, e talvez lembrá-lo de novo, né? Trazer, porque é a repetição que vai entrando, nossa, verdade. Viemos de uma estrutura pronta, Verdade. né, muito sólida dentro da gente, que é o nosso ambiente familiar. Nos formou, modificar isso e ajustar não é um trabalho de um mês, né? É um trabalho de uma vida. Por isso que casamento, 23 anos a gente ainda ajusta, porque muda às vezes as estruturas e chega um ponto que lá na frente, já vou dizer para você, a gente chega no nosso ambiente familiar e fala assim, nossa, parece que eu saí daqui. Já está se a gente sentindo meio peixe fora d'água, né? Exatamente. Conseguimos construir uma identidade que é só nossa. Então, Agora, se você está entrando no casamento achando que não vai mudar nada, alinha a sua expectativa, porque é essencial a mudança. Verdade. Agora, o Cris, meu microfone tinha dado uma falhada, aí tive que sair um pouquinho aqui. E eu comecei a pensar, né? No casamento, no começo do casamento, principalmente, os conflitos, eles vêm, um probleminha ou outro acontece, você não pode sair e deixar o outro sozinho, né? Tipo, surgiu uma crise ali e não tem como você sair, né? Tipo, vou lá para casa da minha mãe, vou sair, se resolve aí, depois quando você estiver bem eu volto. É o ideal isso ou não? O ideal seria sentar, resolver, né? Por mais que surja uma discussão ali nesse primeiro momento, e aí? Tem gente que tem muita dificuldade de resolver conflitos. E aí, por isso, da fuga, né? Às vezes não tem um ambiente familiar para fugir, mas foge para o jogo, foge para os amigos, para o futebol. E a fuga sempre vai amplificar o problema ao invés de resolvê-lo. Então, neste primeiro momento, por mais que estamos embarcados de amor, de paixão, a gente precisa entender que os pequenos problemas, quando não parados para serem resolvidos, exatamente neste momento, com calma, com sobriedade, eles vão amplificar. Então, se tem algo que já te incomoda e você acredita que é um problema muito importante, a gente precisa parar e sentar. Fugir nunca vai ser a solução. Então, eu já vi muitos casos de meninas, mulheres, né, casam e vão para a casa da mãe.
entenda que a decisão de casamento é deixar pai e mãe. Nós acreditamos no que a Bíblia diz, deixará pai e mãe. A partir de agora, em algum momento, você pode e deve até pedir um conselho. Mas a sua responsabilidade é com esta união. Até você falando agora sobre essa questão do conselho, né, da ajuda dos pais. Muita gente está acompanhando a gente aqui agora, já é casado há um bom tempo, tem os filhos, talvez na idade de se casar, ou quem sabe casando agora há pouco tempo também. O papel dos pais nesse diálogo, nessa conversa, nessa preparação dos filhos para antes do casamento. É muito importante. E o que o pai e a mãe devem trazer para o filho, né? Antes deles se casarem, ou até mesmo já se casou, mas nesse comecinho aí, sem se intrometer, né, na vida do casal E até nessa também. situação, Abinel, que você comentou, da pessoa voltar para casa dos pais, né? Como é que verdade. os pais devem reagir nesse momento também? O filho saiu de casa, foi para casa, chegou lá, a mãe não estava porque brigou com o marido, foi para casa da avó. Não pode ir, né? Primeiro que é muito importante, eu como mãe, digamos assim, né, observar como foi o modelo que eu passei para este filho que eu quero aconselhar. Porque se você não tem essa estrutura para oferecer de conselho, nada vai adiantar. Então é preciso eu reconhecer como foi o modelo que eu ofereci ao meu filho ou à minha filha para eu trazer essa conversa. Ou admitir, filha, eu falhei nisso. E eu entendo hoje que isso foi importante e eu gostaria de te dizer, olha, cuidado, porque este ponto onde eu falhei, eu preciso admitir. Porque o outro sabe que houve uma falha. Então, eu percebo que às vezes os pais querem dar um conselho, dizendo o que deve e o que não deve, sem de verdade reconhecer que eles não conseguiram fazer isso. Até para o casal entender que eles também podem errar em algum Exato, momento, né? exato, né? E aí o conselho morre por terra, porque daí não tem essa propriedade do pai e da mãe ao falar sobre isso, né? Agora, quando eu consigo sentar e falar, olha, eu falhei nesse ponto, não gostaria que você falhasse, o ouvido do meu filho é diferente, né? Então, esse é um primeiro ponto. Então, se eu quero preparar, eu acho que a gente prepara nessa conversa um pouquinho. Olha, como foi a minha experiência, o que eu aprendi com essa experiência, né? Mas dar a liberdade deles de construírem a própria experiência, né? A sua experiência, ela é a sua. Agora, seu filho ou sua filha vai construir a dela. O máximo que você vai compartilhar é da sua, como é que foi, o que você aprendeu com a sua experiência, né? Se por um acaso a filha bater lá na porta, mãe, você vai dar um abraço nela e falar, filha, eu entendo o seu momento, mas vai voltar lá para o seu marido e resolver o seu problema. Porque se você abrir a porta e receber ela e abrigar ela neste sentido, saiba que você vai estar comprometendo a relação. Você tá causando, talvez o que você nem gostaria, mas uma cisão neste relacionamento, né? Então, assim, você precisa voltar. Acolhe a filha ou o filho, óbvio, né? Naquele primeiro momento. Acolhe e encaminha. Exatamente. Não é acolhe, fica aqui o quanto você precisa. Não. Você vai voltar lá e vai encarar os seus problemas. Porque é assim que a gente leva a vida, né? Verdade. Excelente, hein? Ô, tema bom, viu? Tá bom demais, Bom hein? demais. E a gente vai voltar daqui a pouquinho, depois do intervalo, com uma dinâmica, trazendo aqui, ó, dicas práticas para enfrentar o primeiro ano de casamento. Dicas práticas, viu? Inclusive, bom, depois eu falo. Depois eu falo. Vou pro intervalo, rapidinho a gente volta. Entre família de volta, essa tarde gostosa, falando sobre casamento, instituição sagrada, criada por Deus. E a gente está aqui para prestar um serviço também para você, para te dar dicas preciosas de como passar aí por esse primeiro ano de casamento, que podemos dizer que é uma prova de fogo muitas vezes. Ô, Gabi, você até falou, né, que o casamento, ele é uma instituição divina, mas o pecado trouxe um monte de probleminhas para o casamento, né? Pois é, trouxe. E a gente precisa resolver esses problemas. Eu ia falar antes de chamar o intervalo aqui, que tem alguém entre nós aqui no estúdio que tem menos de um ano de casado. Acabou de casar, Isso, então. está atrás da minha câmera ali, ó, da câmera 1. É ou não é, Serginho? Aê, Serginho! Serginho. E assim, ó, Serginho aí, ó, já passou algum perrengue ou ainda não, Serginho? Tá na paz, tá naquele momento bom. Conta aí. Tá tudo certo, sossegado? Dá aquela balançadinha aí. Tudo certo, feliz, tá bom. Mas, ó, anota as dicas aí, porque agora vem 4 dicas importantíssimas para o Serginho e para você que recém casou
ou já está tudo nos planos aí para casar? Então se prepara, hein, Gabi? Para todos nós, né? Todos Porque nós, como a Cris claro. falou, 23 anos de casada ainda continua fazendo ajustes, então que a gente possa aprender aqui com cada dica dessa, sendo que tem 1 ano, 2 anos, não casou ainda, ou 20, 25, a gente sempre aprende. Verdade. Legal, vamos lá. E precisamos de dicas, né? E a gente vai caminhar por ela. Olha a primeira aqui, ó. Deixe pai e mãe. A gente estava conversando sobre isso, né? Deixe pai e mãe. Isso é um texto bíblico de Gênesis. E aí? Importante isso? É fundamental isso, né? Deixe no sentido de saia da posição de filho, porque agora você não é mais filho. A Cortar gente o cordão nasce... umbilical. Exato. A gente nasce e todo o mundo gira para nós. Quando nascemos, eu sou mãe, então tudo que eu penso, tudo que eu faço vai para o meu filho, para os meus filhos. E nós nascemos para sermos servidos nesse primeiro momento. Quando a gente sai dessa posição de filho e o casamento já é um treinamento, você tem que se preocupar com você e com uma outra pessoa. O mundo não é só mais para você, é para outra pessoa junto. E essa transição de deixar a posição de filho e se tornar também alguém que se responsabiliza junto com o outro, faz uma mudança significativa. Deixar pai e mãe é também deixar e entender que aquela estrutura que vem da família nuclear sua, ela vai sofrer ajustes e mudanças para você formar, a partir de então, uma identidade que ela é sua, do seu esposo, é da sua e da sua esposa. Essa identidade do casal para que vocês formem, então, o ambiente familiar único e exclusivo de vocês. Não é o jeito da casa da mãe dela, nem o jeito da casa do pai dele. É o jeito que é mais funcional, que vocês dois juntos conseguem ficar bem e felizes, né? Interessante quando a gente pensa nesse texto, deixará pai e mãe, o texto começa com por isso. E deixar pai e mãe não é uma sugestão. Deixar pai e mãe é uma ordem. Porque Deus cria uma unidade multiplicadora. E todo elemento de vida, ele sai de dentro de uma vida. Ontem a gente estava conversando aqui sobre isso. Deus tirou a vida de Adão de dentro dele. Ele sopra de dentro dele e faz uma vida. Quando ele vai criar um outro ser, que é Eva, ele tira de dentro de Adão. E quando ele vai criar o próximo ser, que é Caim, ele sai de dentro dos dois. Portanto, toda a produção de vida é a partir de uma unidade multiplicadora. Um saindo de dentro do outro. Mas essa nova unidade, ela tem que se desprender da primeira. Então, é um sólido, ele se torna uma só carne. Mas esse se tornar uma só carne é para que novas carnes se surjam. Então, quando ele fala por isso, ele dá uma ordem, crescer e multiplicar e encher a terra. Deus quis que a imagem dele se espalhasse pelo planeta com multiplicação. Cria uma unidade e uma unidade gera outra unidade. E fala, por isso deixará pai e mãe. Não é uma sugestão. Não. Ele faz parte de um plano sistêmico. Quando você rompe, obviamente, alguma coisa vai dar muito errado, porque você está rompendo com o sentido da vida. Então, todo o processo de criação de um lar é já pensando que aquele lar precisa se reproduzir. Porque Deus pensou assim. Condição fundamental. Fundamental, Senão ele estrutura. não consegue existir, né? Exatamente, ele vai implode. morrer, ele implode. Ele implode. Interessante. E o sair ali não é só o sair físico da casa dos pais, né? Não. É toda uma ruptura de vários sentidos, como a gente comentou aqui. Toda a vida no planeta funciona assim. Toda, absolutamente. É um fruto que se desprende da árvore para que hoje outra árvore surja. Verdade. Tem Vamos lá, mais, próxima aqui da nossa dinâmica. Aprendam juntos a gerir suas a finanças. gerir suas finanças. Aí Legal até. chegamos no osso. Esse é um ponto bem sério, porque o pastor até comentou aqui, né? E tornam-se uma só carne. E quando se fala em uma só carne, acredito que quer dizer de uma forma geral também. Sim, total. Não tira aquele individualismo, né? As minhas contas, as suas contas são suas, as minhas são minhas. Separar, né? Os gastos e contas ali. Tem que juntar a questão das finanças até para que dê certo e começa já no planejamento. É isso, doutora? A ideia do casamento é a união. Uhum. Né? Tem gente que não quer unir a carteira. E aí eu já falo, olha, não unir a carteira implica numa parte separada. Uhum. E uma parte separada pode vir a gerar um problema, porque ela vai ganhando outras, né? Ela vai enraizando ali, né? Porque tem uma raiz de separação. O financeiro é uma questão importante, é uma das maiores causas de separação é o financeiro, né? Então, conseguir sentar, e aí eu digo
são assuntos que nós deveríamos conversar antes de casar até, né? Assim, o que você pensa sobre administração? Como que é o seu perfil? Como que a gente estruturaria isso? Porque a gente tem que caminhar juntos neste assunto também, né? O ideal, assim, se o casal conseguisse fazer um núcleo financeiro só, até seria mais fácil. Envolve muito mais diálogo, muito mais conversa, alinhamento. Este seria o modelo ideal. Tem casais que têm dificuldade até caminhar lá. Então, vamos conversando, né? Vamos pensando aqui o que a gente faz, mas o objetivo principal é ter essa união em profundidade até nas questões financeiras. Eu acho interessante. Todo mundo quer nós falar, três, né? um monte Gente, de esse coisa programa hoje vai ter que ter mais tempo, porque hoje vai ter pano para manga aqui. É verdade. Eu ia falar só uma coisinha. É interessante essa questão da unidade, inclusive na parte financeira que você comentou, Cris, mas ao mesmo tempo ter uma individualidade, né? Eu conheço casais que separam ali um percentual para a pessoa gastar sem ter que ficar dando aquela satisfação. Olha, posso pegar tanto da conta, olha, posso não sei o que lá, para ela poder também ter um pouco de liberdade em relação ao dinheiro. Isso é interessante? É interessante, mas é interessante no sentido que se eu não entender que eu tenho espaço, eu moro com o meu marido. Eu não fico separando, olha, do tal horário a tal horário é meu e eu faço o que eu quero. Não, meu amor, hoje eu marquei de sair com as amigas à noite. Tudo bem? Você não tem algum... Não, tá tudo certo. Eu vou, sabe? É simples. Sempre o diálogo. Esse é o nível de maturidade financeira que a gente deveria ter. Porque essa agenda aí você tem com o chefe, com o funcionário. Exato, com os colegas. exato. A ideia não é ficar pedindo permissão. Eu confio tanto no meu marido que eu sei que os gastos que ele vai precisar fazer estão dentro daquilo que a gente imagina, sabe? Ele não vai se aparecer um dia e falar assim, meu amor, comprei um carro. Então, eu até ia dizer um ponto desse, que eu já ouvi falar em traição financeira. Sim. Né? Ou seja, alguém... E deixa eu confessar que eu acho que eu já acabei cometendo isso, porque às vezes É o chá de revelação. É o chá de revelação. Não, tô até revelando aqui porque minha esposa sabe, né? Que às vezes a gente vê, né? Outro dia, vi um notebook lá, não conversei com ela, a gente estava com os nossos gastos, tudo certinho ali. Aí eu falei, não, preciso comprar. Apareceu no grupo do condomínio lá, vendendo preço bom e tal, nem falei com ela, fui lá e comprei. E aí depois ela, poxa, você sabe, a gente tinha isso, aí que eu parei e pensei, falei, não devia ter comprado. Né? Então, acontece isso também. Dialogado, né? Devia ter dialogado, né? Acontece às vezes, mas é importante reconhecer também, né? Assumir o erro e vamos agora corrigir esse erro e partir daqui para frente. É que sempre quando a gente pensa nesse assunto, a primeira coisa que vem é um controle, né? Meu marido, e vem desse histórico, né? Meu marido vai controlar até o centavo que eu gastei. Não, gente, a gente tem a conta ali e a gente já imagina que tem os gastos financeiros do mês. Então, eu vou lá, vou comprar uma maquiagem que eu gostaria, sabe? Ele vai lá, vai comprar um produtinho para a barba dele. Tá tudo certo, eu não preciso ficar dando essa satisfação. A gente vai alinhar coisas grandes, as maiores, que vão impactar, né? Então, o nível de maturidade que a gente precisa chegar é esse. A conta tá ali, a gente tem E eu não preciso ficar, olha, meu amor, eu vou comprar um sapato, né? Não, eu entendi que tá dentro ali do que a gente está combinando, do que a gente está alinhando, eu vou lá e compro um sapato. Se eu quero comprar um notebook, que é um valor mais alto, talvez vai impactar nesse orçamento, aí eu vou lá e falo, meu amor, estou precisando por esse motivo, o que você acha? Você acha que esse é o mês? Será que no mês que vem fica melhor? Aí a gente vai encaixando no financeiro, né? Então, quando a coisa flui com naturalidade, eu não vou ficar com receio, sabe, de ficar... mas eu quero ter a minha liberdade. Então, esse dinheiro mensal é meu. Eu não vejo essa necessidade quando a gente chegou nesse nível de maturidade. Talvez no início, né, que a gente ainda está inseguro, pode até ser, mas o ideal já é se preparar para este momento, né? Tem, inclusive, mais uma aqui, dica que tem a ver com isso. Vamos ver a próxima. Respeite o outro e não perca a sua individualidade. Isso é importante também, né, Cris? Sim. Embora a gente tenha se unido e se tornado a gente continua sendo seres individuais também, com vontades diferentes, com personalidades diferentes. Sim, sim. Essa individualidade, ela precisa ser respeitada, só que a gente não pode usar ela como eu sou assim, eu nasci assim e eu vou morrer assim. Eu prefiro singularidade do que individualidade. Exatamente. A gente tem que ter cuidado porque
cabe interpretações, isso vai parar no consultório. Não, ela quer mudar o meu jeito de ser. Não, mas o seu jeito de ser está impactando negativamente na relação, então vamos ajustar. Tem uma essência nossa, sabe? E essa precisa ser respeitada, que são as nossas singularidades. Eu não gosto de futebol, não vai querer que eu vá no estádio ou que eu vá assistir jogo, eu não gosto. Mas se isso é muito importante, em algum momento eu consigo parar, assistir, sabe? Mas eu não vá querer que eu goste, que eu curta futebol como você curte. Isso não está na minha essência. Ok, né? Então, a individualidade, essa singularidade que eu gostei muito do termo, essa precisa ser respeitada. Mas eu casei e eu preciso entender que casamento envolve a união. Existe uma coisa que acontece muito na minha família, né? Porque alguém chega para minha esposa e fala assim, o pastor e a pastora. Eu falo, não, nós somos uma família pastoral, mas a minha esposa não é pastora. Ela é professora, Luciano. Mas ela vai falar também? Não. Deus não chamou ela para falar. Eu falo, ela faz outras coisas. Verdade. Mas se nós dois tivermos as mesmas vocações, as mesmas habilidades, os mesmos gostos, a gente implode. Isso. Porque a vida exige habilidades e singularidades diferentes. Há uma completude um do outro. Se a individualidade for formatada, a gente perde essa capacidade, né? Porque Deus deu para mim, para você que é casado, a possibilidade de enfrentar o mundo com dois cérebros. Sim. Se você faz virar um só, você diminui a possibilidade de vencer. E as singularidades, elas trazem muito mais força para esse casamento. Naquilo que eu tenho dificuldade, ele tem facilidade. Um ajuda o Exatamente. outro, né? Né? Naquilo que eu tenho muita facilidade, ele tem dificuldade, eu ajudo. Imagina a potência que nós viramos quando a gente une essas singularidades. Então não é um medir forças, é um unir forças, né? É verdade. Vamos lá para mais uma, a última aqui. Mantenha o ar de conquista, isso é importante, né? Porque antes do casamento, a gente sempre, né? São flores, olha lá, a florzinha chegando. São flores, abrir a porta, né, para a namorada. Aí aquele romantismo, aquelas noites românticas e tal. Aquela viagem prometida, né, Abel? Ei, pastor, essa parte a gente pula, viu? Foi cobrado aqui no ar esses dias pela Abel esposa. foi Eu quero cobrado viajar. aqui ao vivo e a cores. Não, mas ela não quer ir ali, né, para Campos do Jordão. A gente vai, claro, de vez em quando, mas ela quer ir para New York. Nem sabe, Abinal. Já até esqueci. New York, Então vai demorar mais um pouquinho. Mas é interessante esse ponto, né? A gente manter as conquistas dentro do casamento também, né? Conquistando um ao outro ali, trazendo esse romantismo, que a gente acaba esquecendo, querendo ou não, às vezes no dia a dia. A rotina às vezes engole, né, gente? A rotina engole. Às vezes é filho, é trabalho, é isso, é aquilo. Mas a gente precisa respirar e deixar um tempinho para cada coisa, não é mesmo, Cris? Quando nós estamos apaixonados, namorados, assim, a gente conhece um lugar diferente, faz uma viagem, né? A gente tem essa propensão a isso. Quando a vida entra na rotina, como a Gabi falou, a gente parece que vai deixando a coisa acontecer no dia a dia e não vai se preocupando. Mas a neurociência tem se desenvolvido e a gente tem informações muito importantes, né, de que quando o casal faz coisas novas para os dois juntos, starta no cérebro a mesma sensação de estarem apaixonados. É como se fosse aquele sentimentozinho da paixão. A paixão ela é muito gostosa de ser sentida, né? Traz uma emoção muito boa. E quando nós fazemos isso juntos, né? Mesmo um casal de longa duração, quando a gente faz coisas novas e estamos descobrindo algo novo juntos, a sensação que nos envolve é de um apaixonamento ali. Então, é muito importante fazer essas pequenas coisas, né? Ir num restaurante que vocês dois nunca foram, descobrir um novo parque em algum lugar e descobrirem juntos, de vez em quando experimentarem deixar uma os comida. filhos na casa da avó para Com poder toda ter aquele certeza. momento, né? Aliás, o tempo juntos de namoro precisa existir. É o olho no olho, é o conversar. Às vezes as crianças, e eu falo isso porque eu tenho dois meninos, eles tomam conta da vida da gente, que há pouco espaço para a gente sentar só os dois ali e trocar uma ideia. Sempre tem um do lado falando, mãe, mas por que você está falando? Mãe, gente, deixa lá, sabe? Aproveita, põe para dormir cedo. E é uma coisa importante que vai se desdobrar depois no primeiro assunto que a gente falou. Uma coisa que a gente fala muito, muito lá em casa, por exemplo, quando a minha filha vem e fala assim, esse espaço aqui, esse momento aqui, eu estou conversando com a sua mãe. Isso. Não, mas esse é o momento da sua mãe. Aí, às vezes, minha esposa fala isso, mas minha filha fala, fala assim, quando você tiver o seu marido
isso aqui vai acontecer, mas isso é coisa de quem tem marido. E ela já sabe o que ela vai cobrar do marido dela. Filha, veja bem, para quando você tiver um marido, mas agora eu vou fazer isso com o meu marido. E é bom, porque a gente fala às vezes de conquista e dá uma expressão, às vezes, eu sentia muita insegurança quando falavam isso para mim, quando meu primeiro ano de casar. Um homem de verdade é que conquista a mulher todos os dias. Eu falei assim, eu estou conquistando todo dia, não é meu. Aí hoje eu prefiro dizer assim, eu estou aprofundando as minhas relações de pertencimento. Então a gente aprofunda, a gente se pertence cada vez mais, porque eu fiz um voto até a morte, agora vou ter que conquistar. Não, isso é muito importante. Mas eu tenho uma dica para te dar, aliás, é muito mais do que uma dica, viu? E aí eu quero que você preste muita atenção em mim. Se você é casado, se não é, se tem filho, se não tem, se tem neto, se não tem. Eu vou escolher uma câmera aqui, ó, e é um, né? É um? É um. Então, aqui, olhando para aquele recém-casado que está ali pensando e o que ele vai fazer quando chegar em casa. Presta muita atenção. Esse é um lançamento, se você está acompanhando aqui o Entre Família, é muito legal que você esteja fazendo isso. É um lançamento, uma revista Esperança para esse público em especial, que precisa, presta muita atenção em mim, entender na forma como ele entende, como é que Deus, sendo o Criador, determina todos os nossos pensamentos. Veja bem, eu e você somos seres criados. Só para começar a conversa, seres criados não se definem. Olha só, pensa na profundidade disso. Se eu sou um ser criado, eu não vou me definir. Eu sou definido pelo projeto do Criador. Já pensou nos desdobramentos disso tudo? Deus me definiu como homem, Deus me definiu como muita coisa. Então, quando as nossas crianças elas têm acesso e uma imersão de um pensamento a partir do Criador, elas vão ter uma estrutura para enfrentar toda a cultura concorrente. Elas vão ter uma estrutura para enfrentar todas as ideologias concorrentes. Elas vão ter estrutura para se pensar, pensar o amanhã e entender como elas podem viver e transformar o mundo. Isso só para começar uma conversa. Olha só, você viu aí que a revista foi feita para este público-alvo, com design maravilhoso, com a turma do Superlupa falando de um Deus como Criador e aprendendo muitas coisas que se desdobram disso. O que você precisa fazer? Pega o telefone e liga, fala aqui com a gente. O pessoal da Escola Bíblica da Novo Tempo está pronto para te receber. Vai pegar, vai preencher um cadastro que é muito simples, muito rápido e você só espera que o envio também é de graça. Já parou para pensar nisso? A revista e o envio chegam até a sua casa de forma totalmente gratuita. Você pode ter momentos divertidíssimos. Se você preferir, você pode ligar pelo telefone fixo. Mas anota aí, ó, 12, esse número que está aparecendo aqui na sua tela. 12 98 244 4449. 12 98 244 4449. O nosso telefone fixo é o operadora 12 21 27 3121. Esse é o intervalo, então aproveite esse intervalo, corre, bebe uma água e manda uma mensagem. Quero a revista Superlupa. E a gente já volta e você me diz aí se você já fez o seu cadastro. Até daqui a pouco. Pois é, estamos de volta por aqui no seu Entre Família, na sua tarde. Obrigado pela companhia. Para você que está chegando agora, ligou a sua TV, agora foi o momento que você conseguiu parar para assistir o Entre Família e está pensando, puxa vida, cheguei no finalzinho do programa, o que eu vou fazer? Sabe o que você vai fazer? Não fica triste não chora não, sabe por quê? Olha aqui, ó, você está vendo aqui no telão atrás, ó, você pode assistir o Entre Família lá no NT Play. Todos os episódios do Entre Família já estão disponíveis lá no NT Play. Tá bom? ntplay.com, você pode baixar o aplicativo também aí para o seu celular, pode assistir direto do site mesmo, ntplay.com, tem todos os programas lá, viu? A gente vai passando aqui, ó, para você entender. Entre Família tá lá, é o nosso programa, tem também os demais programas aí para você assistir também. Gosta do Na Mira da Verdade? Tem lá também. Gosta do Vida e Saúde? Tem lá também. Gosta do Identidade? Gosta do Identidade, verdade, Gabi. Boa, gosta do Identidade, aqueles bate-papos da hora que tem lá também, né? Gosta do Fé para Hoje? Tem lá também. Fé para Hoje tem lá também, tá vendo? Só tá tudo lá. Se você não consegue acessar o site, ou se acha mais fácil pelo YouTube, pode ser no YouTube também. Acessa lá youtube.com/entrefamília ou digita Entre Família Novo Tempo no YouTube, você já vai encontrar o nosso programa e vai assistir. Tá lá, ó, a gente ali, pastor, bonitos, né? Bonitos, aí, ó. Tá aí, Um grande abraço vou ao pessoal da arrastando aqui, ó, maquiagem aí, que touch. consegue fazer todos esses milagres. Tá aí, gente, então acesse lá, YouTube,
no YouTube, nosso Entre Família, você pode assistir a qualquer hora o nosso programa. Se perdeu algum programa, não fica triste. E dá para compartilhar também, né, Abnão? Legal, boa, Gabi. Dá para você compartilhar, né? Um programa, por exemplo, hoje a gente está falando aqui sobre primeiro ano de casado. Casei, e agora? Tem algum amigo, tem algum familiar que casou agora e precisa dessas dicas? O que eu vou fazer? Ele não conseguiu achar o programa. Aí você vai lá depois no YouTube, pega o link e já manda para essa pessoa e ela não vai perder nada, absolutamente nada, tá bom? Do programa. Então corre para lá, assista Entre Família e os demais programas. Pode ser no YouTube ou pode ser também no NT Play. Fechou? Beleza? Então vamos lá. Continuando por aqui, no nosso Entre Família, falando sobre primeiro aninho de casado, né? Estava até comentando aqui, né, algumas dicas que a Cris trouxe para a gente, alguns pensamentos aí do que a gente pode fazer. Estou na 1, estou aqui, ó. E eu até comentei que no meu primeiro ano de casado, a gente tinha uma bicicletinha, né? Minha esposa ainda não estava trabalhando, só eu. A gente tinha uma bicicletinha, ia para o shopping de bicicleta, coloquei umas luzinhas, pisca, até tinha uma buzininha, tudo para todo mundo ver, né? E saber quem estava passando. Tinha aquelas latinhas de recém-casado também? Quase, não. Dessa vez ainda não. Mas era legal, nesse começo de casamento, a gente estava se descobrindo, a gente estava se conhecendo. Tiveram perrengues também, claro, mas era muito gostoso os nossos momentos, né? Aquele passeiozinho no shopping de bicicleta mesmo. Aí, uma vez no mês, a gente conseguia comprar que as contas eram tudo justas, né? Ela não estava trabalhando ainda. Comprava uma pizza, tinha o nosso momento ali. Era gostoso demais curtir esse momento. Mas, Cris, curtir. Tem os perrengues, tem os momentos difíceis, mas a gente precisa curtir ao máximo também, não é mesmo? Com toda certeza. A gente que é casada há mais tempo gosta de falar dos desafios do casamento, mas é já para te ajudar a desfrutar o melhor do casamento. Casar é muito bom. A gente precisa falar mais como é gostoso casar. É muito bom ter alguém para caminhar a vida juntos. Só que é muito melhor quando a gente faz os ajustes, né? E muitas pessoas fracassam e não experimentam o melhor que o casamento pode trazer, justamente porque não param para resolver algumas questões que são fundamentais. Mas eu queria falar para você que ainda não casou, é muito bom casar, vale a pena casar, mas invista tempo, conversa para fazer isso funcionar para toda a eternidade. A gente casa para isso, né? Para viver a bênção do que é um matrimônio. Eu vou fazer uma pergunta aqui, Cris. É cedo demais fazer terapia de casal no primeiro ano de casamento? Olha, não é cedo. Depende do que vai te levar à terapia, né? A terapia, o objetivo da terapia é resolução de problemas, de conflitos que a gente não consegue fazer sozinhos, né? Talvez uma orientação, acho válido, né? Eu tinha uma professora que sempre falava assim, terapia é bom fazer antes de casar, antes de ter filho, para você já trazer para reflexão alguns desafios, para você se resolver, para não levar para essa nova experiência os seus problemas, né? Uma terapia individualizada. A terapia de casal é para a gente aprender a conversar. Então, se você percebeu que está ali no início do casamento e já tem pontos que são importantes e está difícil conversar sobre eles, talvez valha a pena já investir numa terapia para que eles não se multipliquem, ganhem forças e aí você vai experimentar, como eu disse, não o melhor do casamento, mas o pior, né? Ou vai demorar muito para viver essa Exato. alegria, né? E não precisa. Exato. Dizem que a vida só começa aos 40, mas não é verdade. Às vezes a gente só fica esperto aos 40. Sua vida pode começar Só aprende antes. lá, né? Aí você percebeu que a vida é legal, mas não é não, né? Cris, quero te agradecer muito a presença aqui no Entre Família. Obrigada pela oportunidade, pelos conselhos, né? Por tantas experiências que você compartilhou aqui, que podem realmente ajudar o pessoal de casa. A gente vai pedir para colocar aí as redes sociais da Cris, se eu não me engano, @Cris com CH, né? Cris Romero Psi, é isso? Isso. Tá na tela, então, para você acompanhar o trabalho da Cris mais de perto, caso você esteja precisando. Tenho certeza que ela vai ajudá-lo com o maior prazer. Obrigada. Foi um prazer Obrigado estar com mesmo, de vocês. coração, hein? Pastor Aleixo, o que a Bíblia fala sobre esse comecinho de casamento aí pra gente? A Bíblia fala de casamento do primeiro capítulo até o último. Não sei se você já parou para pensar que Deus se refere ao seu povo sempre em termos femininos. Ela é uma mulher, é uma noiva, é uma virgem. Os profetas, eles têm essa, principalmente os profetas do Antigo Testamento falam desse amor passional que existe. E já parou para pensar que Deus se descreve sempre no masculino?
e que a história que começa em Gênesis começa com uma união e a história no final do Apocalipse é uma noiva se dirigindo para o seu noivo, a Bíblia é a história de um casamento. A humanidade foi feita nesses termos, mas eu queria que você colocasse assim toda a energia pensando numa coisa. Quando Adão foi feito, ele foi feito a partir de um modelo, e o modelo é Cristo. Portanto, quando ele se fez, ele já acordou amando, ele acordou amando o seu Criador. E o padrão de perfeição, o padrão de beleza, a referência para tudo que é bom em Adão era aquele que o fez. Então, quando Adão olhou para Cristo, ele se encantou e se apaixonou por aquele que o fez. A mesma coisa aconteceu com a sua esposa. Quando Deus fez Eva à sua imagem, conforme a sua semelhança. Portanto, todo o modelo de masculinidade que Eva procurava era Cristo. Quando Eva encarou o seu esposo pela primeira vez, ela viu nele um reflexo de Cristo e amou aquele a quem ela já amava. Então ela viu os olhos de Cristo, uma voz como de Cristo, e tudo em Adão refletia Cristo. O amor que Eva tinha por Cristo foi visto, contemplado e satisfeito no seu marido. E eles estavam nus e não se envergonhavam, porque estavam amando tudo de Cristo que era refletido um para o outro. Quando eles pecaram, a imagem de Cristo arranhou. Então, quando Eva olhou para o seu esposo, ela procurou Cristo nele e não viu. E a mesma coisa que aconteceu com Adão. Então, eles estavam nus agora e se envergonharam e sentiram uma ausência de Cristo muito forte. Note que isso é tremendamente importante, porque quando Cristo entrou, ele mata um cordeiro, que é Cristo, e os cobre com a pele do cordeiro, que é Cristo. Portanto, o futuro daquele casal se amando foi quando Eva olhou para Adão coberto de Cristo e voltou a desejá-lo. E Adão olhou para Eva coberto com a justiça de Cristo, que era no cordeiro, e voltou a desejá-lo. A aplicação é óbvia e profunda. Não é a quantidade de tempo que você passará em casa, mas é a quantidade de Cristo que será visto quando você chegar. Não é a quantidade de dedicação, de trabalho e cuidado apenas que você se esforça para ter, mas é a intenção de demonstrar o seu Criador para aquele que precisa dele para ser feliz. Isso é tremendamente importante, mas muito mesmo. Quando você perdoa, você mostra Cristo. Quando você se humilha, você mostra Cristo. Quando você decide permanecer pela palavra que você deu, você demonstra Cristo. O amor, a paixão, muitas coisas se transformam, mas aquilo que apareceu por meio da palavra permanece. Esse é o sucesso, isso é a caminhada longa. Permanece a fé, permanece a esperança, permanece o amor. Amém, que assim seja, né? A gente se despediu da Cris aqui, mas o programa ainda não acabou, viu, gente? A gente vai para o intervalo, mas logo depois tem o Me Pergunte Qualquer Coisa e você não pode perder. O Entre Família volta já. Entre Família de volta nesta tarde de sexta-feira. Hoje o programa foi ali sobre o casamento, você acompanhou aqui. Se não acompanhou, corre lá no NT Play ou no YouTube para poder compartilhar, assistir e mandar para que outras pessoas possam ver também. Mas o programa ainda tem um bloco e chegou a hora do Me Pergunte Qualquer Coisa. A gente vai conversar hoje com a Ana Flávia. Eu tenho aqui um mini currículo dela, né? Ela é psicóloga, especialista em saúde pública, atua no SUS também. E a formação dela também em gestão de pessoas, palestrante, escritora e autora de livros no universo chamado Amor e É Preciso Crescer. Obrigada, Ana Flávia. Seja muito bem-vinda mais uma vez aqui ao Entre Família. Eu que agradeço, é uma alegria estar com vocês, Gabi. Então vamos aqui na nossa sala de bate-papo, porque agora a gente tem umas perguntas para falar para você, né? Para perguntar para você. O pessoal da rua tem curiosidades de saber aí sobre a vida da psicóloga. Então, você aí de casa, fique ligado, roda a vinheta. Vemos gente diferente todos os dias. Elas têm uma aparência diferente, se vestem de maneira diferente, se comportam de forma diferente e fazem coisas diferentes. Às vezes é tão diferente que causa curiosidade. Mas, por respeito, não invadimos o espaço do outro com perguntas. Este é o lugar onde juntamos as perguntas e os únicos que são capazes de responder. Em um ambiente acolhedor e informativo. Pergunte qualquer coisa. Entre Legal. Família, então. Pois é, me pergunte qualquer coisa. Esse quadro, gente, esse quadro aqui, ele deixa os convidados, quem participa do quadro, às vezes com aquele medinho. O que vem, será? Porque a pergunta vem das ruas. E quem está com a gente hoje aqui, como a Gabi já apresentou, psicóloga Ana Flávia,
Ana, que prazer te receber aqui no Entre Família. E conta pra gente de onde vem essa paixão pela psicologia. Olha, antes da adolescência, eu já gostava muito de observar os comportamentos, já gostava muito de ler. Às vezes acontecia alguma situação, entre família mesmo, eu falava, nossa, mas por que isso aconteceu? Então é bem desde criança mesmo. Aí não teve dúvida, então, quando chegou o momento de escolher a profissão. Não tive dúvidas. E depois a profissão também não foi abalada. Será que é isso? Olha, para ser sincera aqui, vocês estão perguntando para eu vou ser sincera, né? Me pergunte qualquer coisa. Exatamente. Porque a psicologia ela é muito ampla e você pode atuar em várias coisas, né? Eu gosto muito da área organizacional, tenho formação em gestão de pessoas. Então, essa questão, né? Fico na clínica ou vou para a organizacional, isso surgiu. Mas não de deixar de ser psicóloga, isso não. E é bom que dá para atuar, né, em diferentes frentes ali, né? Interessante que até estava vendo aqui, como a Gabi comentou, né, olhando aqui o seu currículo, você atende, né, alguns casos mais específicos, né, crianças, adolescentes, vítimas de violência, né, fazendo escuta, e acredito que deve ser muito pesado, né, alguns momentos ali que você vivencia também. Sim, esse trabalho da escuta especializada, eu fiz ele há um tempo atrás, agora eu estou na unidade de saúde e, de fato, a gente ouve muitas histórias tristes, muitas histórias que mexem com a gente, mas é um trabalho que precisa ser feito, né? Então, essas crianças precisam ser atendidas, precisam ser acolhidas e a gente procura fazer com o maior amor do mundo. Ana Flávia, foi preparada? Está preparada? Porque essa aqui é a nossa introdução. Agora que vem. Tá bom, pode vir, estou pronta. Sempre foi muito boas. Vamos lá, me pergunte qualquer coisa. Você já teve que segurar o choro enquanto ouvia a história de um paciente? Uau! Sim, eu me lembro de 2 casos que me marcaram bastante. O primeiro, eu fazia um atendimento compartilhado com uma amiga terapeuta ocupacional. No SUS, a gente costuma fazer bastante isso. E a mãe relatava as violências que o filho sofreu. A voz ficou embargada, assim. Eu tive que parar um pouquinho, respirar. Eu me lembro desse momento. Um outro momento com uma adolescente também vítima de violência sexual. E enquanto eu falava dessa coragem, né? Porque muitas meninas, muitas mulheres sentem medo, sentem vergonha. Então, foi uma história que mexeu bastante comigo. Também precisei respirar fundo, olhar um pouquinho para cima. Isso acontece. Imagino, né? Não deve ser fácil, né? Verdade. Não. Vamos ver, próxima pergunta. Como que você faz para não levar o que você ouve no seu dia a dia, no seu trabalho, para a sua casa? Eu costumo, quando saio do trabalho, ouvir música no carro e eu gosto de fazer caminhada depois do trabalho, porque aí, enquanto eu faço caminhada, já é o momento que eu vou deixando as coisas ali, né? E durante o tempo de preparação na faculdade, a gente aprende algumas coisas, né? Assim, a separar o que é seu, o que é do paciente. Porque não deve ser fácil, né? Você ouvir tantos problemas e não carregá-los consigo durante o seu dia, a sua vida, né? Deve mexer realmente. E é difícil ter essa técnica, mas é possível deixar os problemas dos outros no consultório. E acho que não só para os psicólogos, né? Para todo mundo, né? Eu até perguntar isso, né? Uma dica para deixar para quem às vezes está sobrecarregado ali, às vezes, né, alguns problemas no trabalho, aqui e ali, né? Precisa desestressar um pouquinho. Algumas dicas do que você usa. Eu costumo dizer que, assim como o nosso, né, telefone celular, o nosso iPad, a gente tem uma bateria que ao longo do dia vai descarregando. E cada pessoa tem algo que te carrega, que te conecta de novo, né, assim, de volta. Para mim, a caminhada, a atividade física, a música, eu sugeriria para quem está em casa nos ouvindo, pensar no que faz bem para você. Às vezes é uma leitura, às vezes é comer alguma coisa gostosa antes de chegar em casa ou mesmo preparar em casa, né? É importante a gente lembrar que aquilo que aconteceu no trabalho vai ficar ali. Quando você chega na sua casa, você precisa relaxar, você precisa estar com a sua família. Então, entender que aquelas horas que você precisava cumprir, você cumpriu e no próximo dia é uma nova oportunidade para você poder resolver isso. Eu fico pensando no meu tamanho. Isso para mim é um exercício. Qual é o meu tamanho e qual é o meu papel neste problema? Porque senão não tem como. Por exemplo, você está ali instrumentalizando e sendo um instrumento ao mesmo tempo. Se eu passar dessa linha, e daí você tenta começar a assumir problemas que não são seus. Isso que você está falando é muito interessante, porque às vezes a gente recebe muitas pessoas.
eu brinco com o pessoal, né? A gente não tem varinha mágica, a gente não tem bola de cristal. Às vezes a gente recebe muitas pessoas que falam, não, agora eu estou no psicólogo, os meus problemas acabaram. E, de fato, nós somos um instrumento, nós somos facilitadores desse processo, mas existem muitas coisas que é do indivíduo e que ele precisa fazer, né? A gente está na terapia, por exemplo, um recorte ali de 50 minutos, e os outros dias da semana, então precisa ter um trabalho da pessoa. Exatamente. E lembrar que tem problema que não tem solução. Você tem que aprender a encará-lo, a conviver com ele e com você. Mas solucionar o problema... Nos casos mais graves, coloca um saco de pancada ali e começa a descarregar, né? Só ajuda, costuma ajudar. Também, né? Atividade física às vezes ajuda a dar uma desestressada também, né? Verdade. Até a gente comentou um outro dia aqui falando sobre alguns casos ali, até crianças, né? Que às vezes acaba carregando muito. Pegar algumas bolinhas de barra, alguma coisa, e arremessar e fazer algumas coisas assim, ajuda, né? A tirar um pouco daquela É importante carga. canalizar essa energia, né? Seja para crianças ou para adultos, o esporte é muito bom, né? Algumas artes marciais, é importante. Legal. Mas tem mais, hein? Tem mais. Você vê um paciente como um amigo, já que você sabe da vida dele toda? Muito boa essa, legal. Olha, a relação com o paciente, ela é uma relação amigável, mas ela é diferente. Não dá para ligar e convidar para o aniversário, ou, estou pensando em comprar essa roupa, o que você acha dessa cor? E existe um certo distanciamento, mas ele é importante, ele é necessário. Então, é uma relação amigável, mas não é como um melhor amigo que você vai na casa e vai tomar um cafezinho, ou de repente vai marcar um encontro ali no shopping sábado à noite. Não, é diferente. Até Mesmo porque, já pensou? Todo dia tem um novo chegando. É verdade, mas assim, a sensação que a pessoa tem é de amizade porque ela sabe, você no caso, né, a profissional sabe tudo da vida do paciente. Sim. Mas a recíproca não é verdadeira. O paciente muitas vezes não tem muita informação da vida pessoal do profissional. Então, uma amizade unilateral, podemos dizer assim? Existe um carinho, existe um respeito, existe uma admiração. Acho que a gente aprende muito também com os nossos pacientes. Eu não diria unilateral, mas é diferente, né? Assim, o lugar onde a gente coloca esse paciente é um lugar diferente. Eu agora vou fazer a pergunta de milhões. Ai, ai. Por quê? Tem certeza? Não, Por que é importante o distanciamento? O distanciamento ele é importante porque para o paciente esse lugar de suposto, né, saber, isso é importante. Porque assim, algumas pessoas acham, né, que os psicólogos também não enfrentam as questões e algumas pessoas podem se importar com isso. Poxa, mas a minha psicóloga tem ansiedade, então eu não vou nela porque ela não sabe tratar a ansiedade. E não necessariamente, né? Somos todos seres humanos. Esse distanciamento é importante para te dar clareza, né? Porque quando a gente está muito próximo, quando os sentimentos estão envolvidos, a gente perde um pouquinho da racionalidade. E ela é importante no momento que a gente está encaminhando esse paciente, né? Caminhando com ele nesse processo. Inclusive, legal isso, né? até, antes de puxar a próxima ali, eu até estava pensando aqui, lembrando, né, de alguns amigos que até comentaram que já estava há um bom tempo com o mesmo psicólogo e disse que já tornou tão comum, não diria nem tão comum, talvez uma amizade, aquela coisa, e preferiu trocar. Chega esse momento também de precisar trocar de profissional? Sim, em alguns casos sim. Eu acho que isso é muito válido, porque cada profissional, existe uma pessoa por trás do profissional e por mais que a gente seja neutro em vários aspectos, cada um utiliza a técnica de uma forma ou utiliza uma técnica diferente. Eu acho isso muito enriquecedor. Na época que eu era estudante de psicologia, eu era daquelas assim, olha, esse ano a gente vai estudar psicanálise, então tá, eu serei paciente em psicanálise por esse ano. No próximo ano, a gente vai estudar uma abordagem diferente. Ok, eu vou experimentar essa abordagem com outro profissional. Eu acho saudável. Legal. E só uma outra coisa que eu acho importante também, né? Uma relação terapêutica de sucesso é aquela onde não existe dependência, né, desse profissional. Isso é importante. Legal, importante pontuar, né? Tem mais gente perguntando. Psicólogo também faz terapia? E aí?
Claro, a gente também faz terapia, a gente precisa, né? Acho que todo mundo em algum momento da vida é interessante. A psicoterapia, ela não é só para tratar dos problemas, é também um processo muito bonito de autoconhecimento, de empoderamento. Então, eu acredito que se todas as pessoas tivessem a oportunidade, pelo menos em algum momento, isso seria muito bom, né? E para nós que ouvimos tantas histórias e tantas histórias diferentes, e muitas vezes, né, como casos de violência, isso mexe com a gente precisa sim. Eu estava até perguntando para você ali nos bastidores, se você atende criança e tal, você me indicou uma pessoa, eu falei, mas essa é amiga da família, não sei se seria bom, porque eu estava pesquisando alguém para minha filha ir no psicólogo. E esses dias eu introduzi nela assim, olha, mamãe está pensando em levar você na psicóloga e tal. A primeira coisa que ela me falou foi, eu não quero contar os meus segredos. Ou seja, aí eu expliquei para ela, filha, mas é uma maneira que a gente tem de se autoconhecer, né? É um autoconhecimento. Você vai saber por que você está sentindo essa angústia quando eu tenho enfrentado esse problema. Eu deixo ela na escola de manhã e ela não quer se separar de mim de jeito nenhum. É um drama, chora, agarra na perna, faz assim um escândalo, porque não quer se separar. E aí eu li um pouco, vi que é essa angústia da separação. Sim. E aí eu tentei explicar para ela isso. Na verdade, você vai se conhecer, vai saber por que você está sentindo isso e como você vai lidar com isso, né? Não é que a gente vai contar todos os segredos, aí nem é para ter segredo, digamos assim. Sim, é isso mesmo. Tem mais? Você lida com os traumas dos outros, dos pacientes, mas será que você sabe administrar os seus traumas? Uau! Profunda essa, Olha, hein? muito profunda. Essa é aquela que Abra dá o seu um frio na barriga, né? Olha só, às vezes sim, às vezes não, né? E quando a gente não consegue, a gente busca ajuda, a gente também liga para o melhor amigo, para a melhor amiga. Eu acho importante a gente lembrar, né? Igual a outra moça estava falando, né? É um processo. Então, assim, enquanto existe vida, existe amadurecimento, existem problemas que às vezes a gente não espera, né? E os traumas realmente eles acontecem na vida, se não da maioria das pessoas, de todas as pessoas de alguma forma, né? Então a gente precisa também se cuidar. Às vezes dá certo, às vezes a gente precisa de ajuda e está tudo bem. E existem alguns princípios que não vão mudar porque nós somos feitos assim. Não existe existência autônoma. Existência autônoma é uma viagem e é uma viagem que gera só sangue. Nunca haverá um ser humano que se resolva completamente. Não existe isso. A gente sempre tem que ter uma mão estendida para a gente. Até porque a gente se constitui enquanto ser humano na presença de outro ser humano. Exatamente. Você não consegue nem definir um ser humano sem outro, quanto mais em traumas. E enquanto a gente viver nesse mundo de pecado, vai ser assim, né, pastor? E no mundo depois do pecado também. Deus não pensou em existência individual. Nem Deus olhou para Adão e falou, não é bom. Não tinha nada de ruim na existência. Ele falou, não é bom que o homem seja só. E fala, falhei uma auxiliadora. Por que uma pessoa no mundo sem necessidade precisa de auxílio? Ou seja, a existência ela é criada a partir da dependência. Não existe nada que venha a surgir independentemente. Quanto mais, né? E às vezes a gente fica criando uma questão, e eu acho que a masculinidade está um pouco mais vulnerável a isso, né? Vou resolver isso sozinho. Não, você vai aumentar o problema sozinho. Eu achei muito interessante que a Gabi tocou num ponto aqui das crianças, né? Levar as crianças também para um acompanhamento, até estão se descobrindo, se desenvolvendo, né? Às vezes adolescentes, a fase da adolescência, né? Que é aquele turbilhão, né? De questionamentos, de informações, e agora, né? E aí, fala para a gente um pouquinho sobre essa importância de quem está acompanhando a gente agora, pai, mãe, vô, vó, e, né? Para poder fazer esse acompanhamento também. Sim, e você falou da adolescência, é uma fase onde a nossa identidade está sendo firmada, está sendo formada. E hoje em dia a gente tem tantas pressões, tantas coisas aí, então é importante sim para o autoconhecimento. Agora, uma coisa que eu queria salientar. Muitas vezes nós, na nossa cabeça adulta, a gente analisa uma situação e fala, precisa de terapia. Mas a criança ou o adolescente, naquele momento, ainda não está pronto. Né? Com essa experiência, por exemplo, atendendo crianças e adolescentes vítimas de violência. Uma criança de 5 anos, ela não entende que um abuso é um abuso. Então, às vezes, a gente precisa esperar que parta dessa criança e desse adolescente para a gente tratar essas questões que chegam. Então, esperar ele pedir ajuda.
dar alguns sinais de que ele está precisando. Às vezes eles vão verbalizar, né, dependendo da idade, do momento de vida. Eu vou fazer minha pergunta. Posso? Pode. Ah, o seu falou que pode. Olha, eu vou fazer a minha introdução para te preparar. Espera, posso voltar? Eu vejo o mundo a partir das minhas formações. Então, eu sou historiador de formação. Se eu entrar num shopping, eu vou ler tudo a partir dessa perspectiva. Assisto o jornal a partir da perspectiva. Já sabe o que eu vou perguntar. A partir dessa perspectiva. Você conversa com as pessoas fazendo análise? Analisa os seus amigos. Essa é muito legal. Essa é muito legal. Não. Algumas coisas que são muito... que saltam demais, assim, né? Que são muito aparentes, a gente acaba reparando, mas não. Eu me lembro quando eu comecei a fazer a faculdade e a gente estava no ensaio de um conjunto, um amigo falou, agora eu não falo mais nada perto de você. Não quero ser analisado. Fiquem tranquilos, não estão sendo analisados. Ufa! Não, tá tudo senão a gente ia sair aqui com os diagnósticos, né, pastor? Já complicados, né? transtornos aqui. Todo dia, geralmente uma vez na semana, não. Todo dia você vai ter que estar lá no consultório. Tá certo. Ana Flávia, obrigada pela sua participação aqui no Entre Família, por ter se disposto aí a colocar na mira aí das perguntas do pessoal. Tá na tela também o Instagram da Ana Flávia, anaflavia.br. Então, se você quiser conhecer um pouco mais do trabalho dela, tá aí para você segui-la nas redes sociais. Obrigada, gente. Um prazer estar com vocês. Prazer é nosso, viu? Você é muito bem-vinda. Obrigada. Estamos chegando já ao finalzinho, né, do nosso Entre Família. Rápido, Passou rapidão, temas maravilhosos aí para a gente conversar. E a gente agradece, sabe quem? Você que está aí do outro lado, sentadinho na poltrona, acompanhando a gente. Você que é Anjo da Esperança. Sabe que tudo isso aqui está acontecendo porque você, Anjo da Esperança, tem nos apoiado, tem nos ajudado. A Rede Novo Tempo ela é mantida apenas por doações, né? É o milagre de Deus operado através dos Anjos da Esperança, pessoas que acreditam nesse ministério e fazem com que tudo isso seja possível. Obrigado, viu? De coração, muito obrigado por ser Anjo da Esperança e continue também trazendo outras pessoas para que façam parte desse ministério junto com você. E assim, a mensagem, pastor Aleixo, ela vai sendo levada para mais longe e trazendo mais pessoas para pertinho de Deus, né? E é então lindo, que é exatamente o que a gente falou, né? Alguns estão falando e outros estão possibilitando que alguém fale. Você está pensando assim, quero fazer um negócio legal esse final de semana, seja anjo. Eu digo que é tremendamente significativo. Muito. E Vida e Saúde está chegando aí, hein, gente? O que será que a Teru vai trazer na receita? Penso em Vida e Saúde, já sinto o cheiro já de cheiro, coisa gostosa. Né? Sextou, um feliz sábado para você. A gente se vê semana que vem. Um ótimo final de semana para todos. Até a próxima. Tchau, abraço, tchau.